Antifa queima a bandeira do Brasil em Curitiba. Eu sei, a notícia já é velha, 1º de junho, mas não é novidade a existência da Antifa, principalmente no resto do mundo. A gente sabe que aqui no Brasil, os parlamentares, não só aqui no Brasil, nos Estados Unidos também, os parlamentares de esquerda dizem que a Antifa não existe, se recusam a falar que o grupo existe, fala que é só uma lenda. Mas aqui a foto não deixa ver, dá a bandeira preta com o símbolo deles. Aqui eles estão queimando a bandeira, né? Eu não vou mostrar os vídeos por... o YouTube não deixa. Mas a gente tem aqui uma declaração do coronel da PM, eu acho. Coronel da PM, subcomandante, sei lá. As provocações a gente teve que tolerar até certo ponto, até porque isso é próprio desse tipo de movimento. Quando eles partem para esse tipo de vandalismo, tentam inverter o polo, tentando se tornar vítima, e o algoz seria a PM. Mas nós temos a obrigação de defender tanto a sociedade quanto o patrimônio. Eles atacaram um prédio público em Curitiba, aqui esse shopping Miller, não sei se é assim que fala, e as sedes do Bradesco, Santander, Itaú, Fórum de Curitiba e a sede da FIEP. Isso para dizer que eles não existem. Antifa é um grupo que não existe. Ok. Vamos para uma notícia de ontem. Protestante. No Brasil a gente não tem uma palavra certa. Estados Unidos eles têm protester e riot. No Brasil ambos significam protesto, só que protesto, riot é um protesto super violento. E eu vou ter que cobrir aquilo ali. Essa notícia aqui fala que esse Marquise Kislov, que é como ele é conhecido, que 25 anos, ele está sendo procurado por ter agredido violentamente esse Adam Henner. Esse Adam Henner, ele estava protegendo uma mulher transexual que estava sendo agredida e roubada por um grupo do Black Lives Matter, Vidas Negras Importam, né? E esse cara foi tentar defender essa mulher, e aí os dois entraram no carro dele, eles começaram a dirigir, foi feita uma perseguição dos protestantes. Protestantes não é bem a palavra certa, né? Mas como eu falei, no Brasil a gente não tem uma palavra forte o suficiente. E esse cara acabou batendo o carro num poste. Aí os protestantes ficaram ali em volta dele, impedindo que ele fosse embora. Esses caras até estavam com um colete escrito segurança, né? Porque eles pregam para tirar os fundos da polícia, para realmente acabar com a polícia. E em uns momentos que esse Adam Henner estava no chão, esse Marquise Kislov chegou por trás dele e deu um chute. A gente tem aqui a cena, né? Tem o vídeo aqui embaixo que eu não vou mostrar porque é violento. Que esse cara chega correndo aqui por trás e chuta o rosto desse outro homem, que cai no chão e fica desacordado. Ele teve um trauma, ele teve a pancada pela frente, depois quando ele caiu ele bateu a cabeça no chão, tinha uma poça de sangue até. Esse aqui da esquerda é o
é o moço que foi agredido. Esse aqui na direita é uma foto desse cara aqui. Aqui ele está claramente quase chorando, né? Porque os dados dele foram divulgados. Aqui está escrito que ele pode ir para a cadeia por tentativa de homicídio contra um racista, quando tudo que ele fez foi lutar contra o racismo. Aqui a gente sabe que o BLM é um grupo racista que quer a superioridade negra. Eu tenho negro na família, então nem vem com um discursinho. Mas... E aqui ele tá pedindo por dinheiro pra fugir. O que é... Claro, né? Faz merda e depois fica pedindo ajuda na internet. Aqui a gente tem a imagem da foto do carro do cara batido no poste. A imagem do cara no chão. Depois que ele estava no chão, esses outros protestantes do Black Lives Matter em volta, eles ficaram falando pro cara: levanta, eu sei que você está acordado, levanta seus xingamentos. E o cara estava apagado, ele foi pra UTI, ele ficou um tempo, acho que ele ficou 2 dias na UTI, eu não tenho certeza, acho que é uma notícia que não fala. A gente consegue ver aqui que esse Marquis tem um histórico já criminal, né? Roubo de 2º grau, não sei qual que é a diferença de 2º para o 1º, e transpassar criminalmente, que ele invadiu algum lugar. Casos domésticos, para provar que ele era o pai da criança. Interferência com transporte público, 2 prisões por falsas informações em relação a armas de fogo, assalto doméstico, então ele provavelmente batia na mulher, e não aparecendo na corte no dia por causa da suspensão ou revogação, com a suspensão ou revogação de sua licença de motorista. Aqui a gente vê que o Adam Renner, o cara que está lá no chão, ele era a favor também da BLM, não tão radicalmente, né, porque a gente vê aqui ele falando de um outro caso que repercutiu muito pouco na mídia tradicional americana. Se fosse no Brasil não ia repercutir também. Lá eles têm Fox News, né, que é claramente de direita, enquanto todos os outros canais são claramente de esquerda. E aqui ele fala: George Floyd tinha 46 anos, condenado. Ele estava sob efeito de fentanil, que é um tipo de droga. Ele teve o funeral dele televisionado por 4 emissoras e 70 dias de protestos. Não são 70, a essa altura já deve ser 80 e alguma coisa. E aqui ele fala desse garoto de 5 anos de idade que não teve nada. Aqui ele tem a foto falando todas as vidas importam. Pergunte então das crianças que estão em jaulas, né? Falando justamente de crianças que estão na cadeia porque cometeram alguma coisa ou alegadamente cometeram alguma coisa. Aqui tem a imagem dele. Aqui tem mais imagens do cara. Enfim, não é exatamente sobre isso que eu quero falar, eu tenho outras notícias ali depois. E o cara que está aqui no chão, o Adam Renner, ele teve um GoFundMe, que é tipo uma vaquinha para arrecadar dinheiro para ele, e ele já conseguiu mais de 122 mil, quando eu vi pela última vez. Normalmente pessoas que são agredidas por esses movimentos conseguem bastante dinheiro, mesmo sem a mídia tradicional do lado deles. E aqui está a notícia que eu queria.
Facebook bane contas da Antifa e outros grupos que promovem violência. A Antifa não existe. Por que vocês estão banindo? O Mark Zuckerberg, que é um dos poucos bilionários, não sei o que ele é, que fala mais sobre esses temas, até que fala contra a China também, né? Eu acho que ele é o único que fala sobre isso. A gente tem os outros bilionários falando que a China era perfeita e limpinha. Mas aqui eles falam que administradores soltaram uma nota à imprensa hoje dando um update das políticas do site em relação à violência nos Estados Unidos, intitulado um update em como nós vamos endereçar movimentos e organizações vinculadas à violência. Finalmente, né, um grupo grande faz alguma coisa contra uma organização de extrema esquerda. A gente sabe que esse cara aqui, ele podia ser da Antifa, mas ele com certeza era do Black Lives Matter. Então, na minha opinião, se eles estão banindo a Antifa, eles deviam também banir Black Lives Matter, porque também é uma conta que são contas que promovem violência. Como a gente já tem pelo menos 30 mortes diretas, né, diretamente relacionadas aos protestos. Aqui do lado a gente vê também que tem um militante da Antifa que deu facadas num Trump supporter, num apoiador do Trump. Em Portland, foi solto por um grupo de advogados que ajuda a Antifa a soltar seus manifestantes. O que é uma maravilha, né? A gente também teve uma notícia de alguns anos atrás já, tem o Proud Boys, que é um grupo de direita, que ele existe ainda, né? Todo mundo fala que ele existe, diferente da Antifa, só que o Proud Boys teve uma briga com a Antifa, e a Antifa tomou uma surra, só que quando a polícia chegou, os Antifas saíram correndo e os Proud Boys ficaram para colaborar com a polícia. Os Proud Boys foram presos, a polícia soltou uma nota falando que eles prenderiam também os Antifas, só que eles primeiro têm que achar os Antifas, né? Aqui a gente tem que 980 grupos, 520 páginas e 180 ads, que são justamente essas coisas aqui do lado, né? Propaganda, né? Você pode ver que o meu não tem essas propagandas, porque eu uso o Brave bloqueia. Foram excluídas e foram restringidas mais de 1.400 hashtags desses grupos. Então, finalmente Finalmente não, o Trump tem feito muita coisa em relação a isso. No Brasil a gente teve um deputado querendo criar um projeto de lei falando que a Antifa é um grupo terrorista, querendo criar uma lei para punir quem queima a bandeira do Brasil. O Rodrigo Maia até veio com a tiradinha dele, falando, e quem vier com cartaz falando de fechamento do Congresso? Também. Foi o que o deputado falou. Só que eu vejo uma grande diferença em você segurar um cartaz falando alguma coisa e você agredir pessoas. Eu sou contra o fechamento do Congresso e do STF. Eles têm que existir. Eu acho que muitos parlamentares não deviam estar lá. E cerca de... Eu ia dizer todos os ministros do STF, mas eu consigo pensar em 2 que talvez pudessem continuar lá. Eu não vou citar nomes,
tá? Por questão para não dar direito de resposta. E a gente vê justamente isso, a esquerda falando que não existe, a direita querendo combater, e agora a gente, pela primeira vez, tem um grande site, uma grande rede social, banindo eles. A gente vê até aqui que o grupo Antifa sempre tem também esse símbolo da União Soviética, né? Tem até uma história do Tim Pool, que é da onde eu pego a maioria das notícias relacionadas a isso até, que ele fala que ele é um repórter, então ele estava acompanhando um protesto. De um lado tinha o pessoal da direita e do lado tinha o pessoal da Antifa. E um dos caras da Antifa veio até ele e falou: como é que você consegue apoiar os caras que estão com aquele tipo de cartaz? E apontou para um cartaz que falava sobre divisão de raça, alguma coisa assim. E ele falou: então, ali é um cartaz, é uma pessoa isolada. Como você pode defender alguém que está segurando cartaz da União Soviética, que é uma coisa extremamente racista, que tem muita divisão de classe até dentro dela, que prega por tortura e coisas do tipo, e ele apontou para um cartaz que tinha da União Soviética. Ele falou: mas aquela também é uma pessoa. Aí ele olhou: não, aquela não é uma pessoa, e começou a apontar vários iguais. Justamente por ser um grupo de esquerda, a mídia, que também é de esquerda, não fala deles. Aqui a gente tem uma republicana negra, candidata ao Congresso, Kimberly Klacik, não é Classic, tá? Fala sobre o vídeo viral dela. Eu vi esse vídeo, é muito bom, tá? Principalmente com tudo que está acontecendo nos Estados Unidos em relação a vidas negras, né? A Black Lives Matter. Eu aconselho todo mundo que puder ver esse vídeo, porque ele é muito bom. Ela anda pela... Eu não vou ler a notícia, só vou... Ela anda pela cidade de Baltimore, que é 80% negra, se eu não me engano. E ela fala um pouco dessas coisas, e ela explica o porquê que a esquerda americana, que se diz por vidas negras, não fazem nada, são o pior grupo que podia estar falando sobre isso. O vídeo dela tem 5.000 visualizações, até quando é que você foi escrita? Ontem hoje é dia 19? Não, hoje é dia 20. Então, anteontem, às 5 horas da tarde, onde você foi escrita. Então, até o momento, tinha 5 milhões de views o vídeo dela. Enquanto o vídeo da Michelle Obama, por exemplo, eles não falam aqui, mas quando eu olhei tinha pouco mais de 1.000 visualizações, o vídeo da Michelle Obama. Vale a pena ver. Um pouco disso pode ser colocado também no Brasil para falar um pouco sobre o porquê o PT queria tanta gente na esquerda, né? Tantos negros continuando pobre para continuar votando no PT. Não dá para usar os números que ela usa, mas os motivos da esquerda fazer o que faz dá para usar. E aqui fala um pouco mais sobre esse cara aqui. Como eu falei, ele está com um colete escrito segurança, né? Ótimo, segurança. Deixa eu ver se tem mais alguma imagem aqui importante. Não. É isso. Finalmente, alguém de fora dos governos, alguém com muito poder que não está nos governos, aqui
eu não tinha visto, ele até coloca, né? Antifa no... Quem que é esse daqui? Ah, é do Ed Snow. Ed Snow também é um cara que cobre muito as coisas que a Antifa faz. Aqui ele também fala que depois que esse cara ficou inconsciente, o grupo começou a revirar as coisas dele e praticamente roubaram as coisas que ele tinha no momento, né? É isso. Finalmente alguém que não é do governo começou a tomar uma atitude em relação a esses grupos. Eu não tenho Facebook por vários motivos, eu não acho que eles são uma boa companhia, mas eu tenho que concordar com essa ação deles, né? Finalmente uma ação deles que eu concordo em sua maioria, digamos assim, né? Existem outros que eu concordo parcialmente, mas essa eu concordo 99%. É isso aí. Eu disse que ia fazer um vídeo de educação depois, né? Do último vídeo que eu tinha feito. Mas eventualmente eu vou fazer um vídeo de educação. Eu tenho os links ainda aqui no computador e ainda essa semana eu faço.